Olá, boa tarde a todo o público da TV 247. Perdão pelo pequeno atraso aqui, a gente teve problemas de áudio na conexão, mas estamos aqui ao vivo com Pepe Escobar, correspondente internacional, diretamente de Moscou. Boa tarde, Pepe, tudo bem com você? Você quer a resposta curta, longa ou infinita? Infinita. No olho do furacão, no centro da história, na capital do mundo multipolar. Vai lá. É isso aí. Fernando Vaz já mandou um superchat aqui dizendo: entrevista ao 247, Lula citou Zoltán Pozsar e menos de 24 horas todas as forças do Maidan estavam acionadas. Xi e Putin podem nos ajudar? Pepe, eu entrevistei o presidente Lula na terça-feira dessa semana. Ok. Né? E eu perguntei a ele: presidente, como é que o senhor está vendo essa... falei, o senhor vai à China e vai encontrar o presidente Xi Jinping, que terá regressado de Moscou, né? O senhor vai falar sobre paz mundial? Ele falou, vou falar sobre a paz mundial e considero muito bom que tenha ocorrido essa cúpula entre China e Rússia, né? E ele mesmo vinha instando a China a assumir um protagonismo nessas discussões sobre uma maneira de encerrar a guerra da Ucrânia. Então, a gente está nesse contexto, quer dizer, você diretamente da Rússia que assistiu a esse encontro, né? E o presidente Lula embarcando no sábado para uma reunião ultra especial com o presidente chinês Xi Jinping. Pepe, por onde começamos? Vou botar o seu artigo na tela também. Vocês já traduziram? Ainda não, mas eu tenho ele aqui na tela. Sim. Do The Cradle, né? Tá aqui, ó. Em Moscou, Xi e Putin bury Pax Americana, né? Então, por favor. Bom, estourou o site do Cradle ontem à noite. De tantos hits. Já foi traduzido para o turco e para o italiano, foi lido por todo mundo aqui. E, bom, eu vou tentar dar a versão curta, que é... Eu perdi o sono na noite da terça para quarta, e aí, no meio da madrugada, me veio a ideia. É o novo Yalta. Yalta foi na Crimeia, em 1945, com Roosevelt, Churchill e Stalin. Ou seja, eram dois ocidentais e um euroasiático, soviético, decidindo os destinos do mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Esse novo Yalta, nessa segunda e terça aqui, foi um chinês e um russo. Ou seja, o destino da possibilidade da raça humana enveredar por um outro caminho que não o atual, traçado em 1945, e depois completamente acoplado pelos americanos e retransformado em neoliberalismo corporativista, extrativista e unilateral, agora tem uma possibilidade real e concreta de se afirmar, porque os líderes de duas potências nucleares que estão envolvidos numa parceria estratégica direta entre eles, ratificada N vezes e ratificada com o selo da amizade pessoal deles essa semana aqui em Moscou, isso abre um novo mundo. E, do meu ponto de vista pessoal, é como se eu pudesse parar nas nuvens e repousar depois do trabalho, sabe? Missão cumprida, é isso? Do meu ponto profissional, para mim é o ápice do meu trabalho, com 68 anos, porque nos últimos 10 anos eu tenho falado sobre isso praticamente toda semana, sem parar, em detalhes. Se vocês forem na internet, óbvio, está tudo em inglês, mas está tudo lá. Tudo que eu escrevi sobre União Euroasiática, Rússia e China, e como isso estava progredindo em todos os sentidos, está lá. Ou seja, o recorde está lá, está em alguns dos meus últimos livros também, e vem de antes, claro, vem desde a guerra contra o terror, Afeganistão, Iraque e tudo. Há 20 anos atrás... há 20 anos atrás, exatamente, eu estava me preparando para ir para o Iraque. Eu estava em Amman,
quando começou o choque antes de ir para o Iraque. E é o fim desse ciclo demente, completamente demente, imposto pelos neocons americanos, e que é completamente esvaziado, finalmente, por essa parceria estratégica Putin-Xi, que é Rússia e China, e é pessoal dos dois. Ou seja, as ordens, a partir de agora, dessa redefinição do mundo, elas vêm do topo, tanto de Moscou quanto de Pequim. E agora, toda a pirâmide decisória nos dois países, e que já está trabalhando em sincronia em vários fronts, eles têm um mapa daqui para frente, é isso. Olha, todas as decisões agora são conjuntas. E tem vários exemplos de decisões conjuntas, alguns deles eu cito na minha coluna. Por exemplo, a assinatura em Pequim da reativação das relações diplomáticas da Arábia Saudita com o Irã, os chineses têm o crédito porque foi assinado em Pequim, eles estavam empenhados, mas quem começou essas negociações em Bagdá e depois em Omã foram os russos. Os russos, ao mesmo tempo, eles estão implicados na reativação das relações da Síria com a Turquia. Eles têm uma parceria estratégica com o Irã. E o Irã também tem uma parceria estratégica com os chineses. Então, eles estão todos trabalhando em sincronia entre eles, a nível diplomático, para construir esse novo mundo, que é um novo mundo de relações entre iguais, onde não há unilateralismo, onde nada é imposto, especialmente onde não há guerras impostas pelo poder unilateral, como é o caso da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, e isso em todas as minhas conversas em Moscou, nas minhas 4 semanas que eu estou aqui praticamente, hoje, por exemplo, eu estava almoçando com os caras da Rosneft. Para vocês que não sabem, a Rosneft está no Fortune 500, é uma das empresas mais poderosas do mundo. E eles estavam me confirmando mais uma vez, agora mudou tudo. Por exemplo, a Rosneft é inatingível por sanções americanas, porque eles são muito poderosos. E a confirmação agora vindo de diplomatas do meio de business russo é de que a situação mudou completamente e que isso vai, entre outras coisas, vai vir uma tonelada de investimentos chineses na economia russa a partir de agora. As relações comerciais, como eles detalharam no Summit, na segunda e na terça, especialmente na terça-feira, que foi o dia do business. Na segunda-feira foi a reunião de 4h30 entre os dois, que foi um negócio inacreditável. Ninguém esperava que eles fossem conversar, sem parar, 4h30, sobre todos os temas principais, tanto assim que não vazou os detalhes. E isso ninguém vai saber, porque nem a chancelaria russa, nem a chancelaria chinesa entraram em detalhes sobre o que eles conversaram. Basicamente, eles estavam mapeando o que vai acontecer daqui para frente no planeta. E levando em conta o fato principal da guerra híbrida. No caso da Rússia, não é mais híbrida, é uma guerra quente, declarada pelo poder hegemônico contra os russos, e, por enquanto, uma guerra híbrida já declarada contra os chineses. Ou seja, esses psicóticos americanos são capazes de, algumas tacadas, desferirem uma guerra em 2 frontes contra 2 potências nucleares, onde eles não têm a menor chance de vencer. Pepe, você travou um pouquinho? Não só da estupidez intelectual desses caras, como essa mistura de ignorância e arrogância, que é a hubris típica dos impérios que estão se esvanecendo, que é exatamente o que está acontecendo agora. Então, do meu ponto de vista pessoal, estar aqui nesse momento histórico é um negócio que eu vou precisar de muito tempo para, inclusive, processar o que eu vivi, não só essa semana, como essas últimas 4 semanas. Essas últimas 4 semanas foi aquele famoso ditado de que passam-se anos onde não acontece nada e passam semanas onde acontecem décadas. Então, o que eu vivi aqui nesse mês foi... Eu vivi décadas em 4 semanas. Então, inclusive, muito difícil exprimir isso, inclusive numa língua que eu não falo português mais. Eu falo português com vocês, que nós criamos uma ligação íntima e fraternal
via você, Leonardo, com essa comunidade 247. Para mim é uma coisa muito importante. Mas para mim ainda é muito difícil exprimir o que eu estou sentindo numa língua que eu não falo mais, inclusive. Não, a gente falou sobre isso antes da transmissão, né, Pepe? Sobre a sua emoção de ver a materialização de tudo que você escreveu, acompanhou ao longo dos últimos anos e décadas. Sim. Eu queria te perguntar se a despedida do Xi, do Putin, foi nesses termos tão calorosos. Nossa, mas foi uma coisa tão bonita, porque foi inesperada, Leonardo. É incrível. Nós que somos amigos, ou vocês todos que têm amigos íntimos, vocês sabem como há sempre uma pore de tristeza quando grandes amigos se despedem. E isso era visível nos dois. Foi um negócio muito pungente. Eu fiz questão de reproduzir o diálogo no final da minha coluna. É um diálogo muito simples, mas muito significativo. O Xi falou: nós estamos à frente de mudanças que não acontecem há 100 anos. E se nós estamos juntos, nós vamos conduzir essas mudanças. Aí o Putin responde: eu concordo totalmente. Aí o Xi diz: bom, se cuida, grande amigo. Take care of yourself, né? Se cuida, amigão. E o Putin: bom, faça uma boa viagem. Agora eu gostei, só para botar aqui, depois da descrição do diálogo por um correspondente lá, ele coloca uma legenda: haja Rivotril em Washington. É isso mesmo? Pepe, não caia, por favor, Pepe. Ai, a gente teve problema de conexão. Espera aí, eu estou tentando ver porque tem uma vibração demente que eu não consigo ver de onde é, porque eu estou com o meu iPhone grudado na tela do meu Mac. Então, alguém está interferindo com alguém aqui. Mas agora tudo bem. Haja Rivotril. Não, melhorou. Eu baixei o volume e melhorou. Por exemplo, a melhor definição da reação do Ocidente a tudo isso, Leonardo, foi, mais uma vez, da deusa Maria Zakharova. Ela falou que o Ocidente inteiro estava babando de raiva com o encontro do Xi Putin. Que exatamente as reações, especialmente na mídia americana, eram absolutamente dementes, né? Mas totalmente esperado. Bom, então o X da questão que eu tentei colocar da coluna é que o novo mundo está nascendo agora mesmo. O novo mundo multipolar agora está nascendo com a assinatura impressa dos dois. Então, vocês podem imaginar todo tipo de guerra híbrida em diferentes escalas que o Império vai lançar a partir de agora, as superpostas às que já existem, para minar esse negócio por dentro, por fora, por cima e por baixo, né? Certamente. Pepe, importante você fazer essa definição, né? Porque você tá presenciando diretamente o acontecimento histórico dos últimos 100 anos, como foi dito por eles. Nesse contexto, como é que você vê a importância da viagem do presidente Lula para a China? Eu não vou... Não é falar sobre o Brasil, mas assim... vocês todos, eu não vou falar de Brasil. Não, eu sei que você não vai falar de Brasil, mas assim, quer dizer, nessa você falou, a gente vai ver todo tipo de conflitos, né? O Brasil, na verdade, foi o único país dos BRICS que condenou a, entre aspas, invasão russa na votação da ONU. Ao mesmo tempo, o Lula embarca para a China no fim de semana. Como é que você vê as pressões que recairão sobre o Brasil nesse contexto de guerra ampla, guerra híbrida, enfim? A única coisa que eu quero falar agora eu prefiro esperar os resultados práticos da visita do Lula à China. Uhum. Por enquanto, eu prefiro não falar nada, porque vai ser mal interpretado, não vai ser entendido. Eu prefiro ficar quieto. Inclusive porque isso aqui não é um assunto importante, por falar disso. Não tem a menor importância no momento. A importância toda nesses últimos dias foi não só a visita do Xi, como a pré-conferência da cúpula Rússia-África, que vai ser aqui em julho. Na segunda-feira de manhã, eu estava rodeado de africanos, por exemplo. Estava todo mundo aqui.
E aí teve uma sessão plenária, o Putin se dirigiu a eles, entre outras coisas, ele perdoou 20 bilhões de dólares de dívidas acumuladas dos africanos. Então, no momento, as preocupações são russas, são Rússia-China, Rússia-África, Rússia oeste da Ásia, ou seja, todas essas negociações interligadas dos russos e dos chineses para trazer paz para o oeste da Ásia, o ex-Middle East, Oriente Médio, que é uma noção eurocêntrica e imperialista completamente. Ou seja, as negociações entre Arábia Saudita e Irã, que estão andando, tanto assim que os sauditas já estão até falando que eles vão começar a investir no Irã breve. Os Emirados Árabes, a mesma coisa, os Emirados Árabes via os russos e os chineses se reaproximando, prevendo a possibilidade, dependendo das eleições turcas que vão ser em maio, seja o Erdogan ou seja o líder da oposição se vencerem, vai haver uma reunião de cúpula mediada pelos russos entre Damasco e Ankara. Então, eles estão. A preocupação deles no momento é essa. BRICS, eles vão começar a se preocupar um pouco antes da cúpula em julho na África do Sul. E aí, evidentemente, eles vão analisar que papel o Brasil vai ter, de protagonista ou de anão geopolítico. Mas isso só vai ser decidido mais tarde, Leonardo, e vocês todos. Pepe, eu não sei se você sabe, o Lavrov vem ao Brasil em abril para uma reunião com o chanceler, exatamente para saber se o Brasil é neutro ou não é neutro, né? Quer dizer, qual é a do Brasil? Não. A missão Lavrov é essa. Qual é a posição do Brasil? Mas exatamente, você tirou de mim uma... Bom, entre o que aconteceu nessas 4 semanas do furacão que eu vivi aqui, nós tivemos uma reunião privada com o Lavrov, na casa de recepção do Ministério das Relações Exteriores. Nós éramos 4. E eu não posso dizer quem são, pelo menos 2 deles, porque é Alexander Dugin. Então, era Dugin, eu e mais 2. E nós tivemos uma audiência privada com o Lavrov falando de possibilidades de projetos futuros para combater a russofobia completamente desmesurada do Ocidente. E ele gostou de várias das ideias, e essas ideias vão ter fruição daqui para frente, né? E depois, no final da noite, nós tivemos uma conversa detalhada e, para mim, particularmente emocionante com Maria Zakharova. Estava Dugin, eu, mais uma pessoa e Maria Zakharova, só nós 4. E a gente conversou em detalhes. Deu para ver como Maria está cansada, mas, nossa, esgotada. Nossa, a quantidade de pressão em cima dela, vocês não conseguem imaginar. Ser a porta-voz oficial de todas as posições oficiais russas, 24 horas, 247, o tempo todo, como ela tem que responder essas imbecilidades astronômicas que vêm de Washington, de Bruxelas e das capitais europeias, e em tempo real. Você imagina a pressão disso tudo. E ela tem um time pequeno. É ela que a versão final, a edição final, é dela. Então, e mesmo assim, ela é capaz de, sabe, no final de noite, depois de um dia, todo mundo está completamente esgotado, ela tirou meia hora dela para ficar conversando sobre... Olha, teve um negócio impressionante no meio da conversa. A gente estava na sala onde eles assinam documentos importantes dentro do Ministério das Relações Exteriores. É um palácio armênio, muito bonito. E ela começou a falar da Liz Truss, Leonardo. Ela falou, a Liz Truss, ela estava aqui, ela estava sentada aqui do lado do Lavrov. Ela não conseguia falar nada com nada. Todos os meus anos de diplomacia, eu nunca vi nada parecido. Ela ainda estava, como é que chama? Impressionada com a falta de preparo dos principais diplomatas da União Europeia e Brexit. Você imagina o impacto que isso está provocando. Você imagina a Maria ter que lidar com as imbecilidades que o Charles Michel ou a von der Leyen falam todo dia, né? Então, tudo isso, juntando tudo isso, a posição russa sobre o Brasil, no momento real, e isso
vindo do Ministério das Relações Exteriores. Não do Lavrov diretamente, que o Lavrov é um super mega... ele jamais vai se trair dizendo alguma coisa que possa ser colocada fora de contexto. O Ryabkov, que é o Deputy Prime Minister, ele é o primeiro-ministro, um dos primeiros ministros adjuntos, ele disse na semana passada que, no momento, a posição do Brasil é irrelevante do ponto de vista dos interesses russos. O que o Lavrov vai escutar indo ao Brasil vai ser fundamental, porque ele vai certamente não pressionar, porque ele não trabalha assim. Ele quer indícios, ainda que laterais ou subterrâneos, de qual é a verdadeira posição do Brasil dentro dos BRICS. E isso vai reger, da parte dos 3 BRICS principais, que são Rússia, China e Índia, qual vai ser o papel do Brasil dentro dos BRICS a partir de agora e o papel. Se o Brasil não se posicionar totalmente a favor do BRICS Plus, os novos que vão entrar, entre os 3 primeiros, Argentina, Irã e Argélia, vão tomar o papel de protagonismo do Brasil. Então, é uma escolha extremamente séria que eu não vou entrar em detalhes, de maneira nenhuma. E está na mão do governo Lula de decidir. Pepe, só para te dar um elemento, né? Eu acho que tem uma questão, por mais que a posição do Brasil seja uma posição ambígua, né, como parece, nessa viagem do Lula à China, ele tem um evento importantíssimo marcado para o dia 30, que Sim. é a posse da presidente Dilma Rousseff como presidente no NDB, New Development E a posição Bank. Da Dilma é inquestionável, né, em relação à solidariedade, né, em questão sim, em relação à Rússia. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, é essa questão, quer dizer, o Brasil vai estar na presidência do Banco dos BRICS, representado por alguém com status presidencial Sim. e que tem uma visão sobre a guerra bastante clara, né? Olha, isso é um ponto extremamente positivo. Vai ser levado em conta. Mas veja bem, quem dita a política externa do Brasil é o presidente e o seu Ministério das Relações Exteriores. Até agora, esse ministro das Relações Exteriores, eu prefiro nem adjetivar. Aí, aproveitando o seu comentário, então, Pepe, e já mudando de assunto, que eu sei que você não quer falar sobre o Brasil. Eu quero falar sobre Rússia e China, Leonardo. Não, eu sei, mas eu queria que você explicasse para o pessoal o que significa essa decisão do Tribunal Penal Internacional, né? E o Medvedev está dizendo, uma eventual prisão de Putin será vista como uma declaração de guerra, né? Como é que nasceu essa decisão? Qual é o peso? Ela representa... Ele até fez um tweet comparando a papel higiênico, né? O que é essa decisão do Tribunal Penal Internacional? É um papel higiênico fabricado por americanos e britânicos. Essa é a versão curta. Foi o que o Medvedev quis dizer, exatamente. Esse procurador, Karim whatever, que passou a sentença, ele é britânico e o irmão dele estava envolvido num caso de pedofilia. Legal, né? Não houve nenhuma investigação preliminar para soltar esse mandato de captura. Não houve nenhuma investigação no Donbás sobre as condições em que as crianças foram, na verdade, protegidas de ataques e de shelling, como diz shelling, de bombardeios praticamente cotidianos vindos dos ucranianos. A mesma coisa que eu vi quando eu fui ao Donbás em 2015 continua acontecendo essa semana no Donbás. Os bombardeios contra civis no Donbás, incluindo crianças, são praticamente diários desde 2014. E o que essa comissária humanitária russa e, por ordens do Putin, também estavam tentando fazer é proteger crianças russófonas de serem estilhaçadas por bombardeios ucranianos. É essa a história real. Evidentemente, esse contexto nunca vai ser transmitido pela mídia do Otanistão. Nunca, nunca. Ou seja, você vê um presidente e uma comissária humanitária que estão salvando crianças de uma ofensiva unilateral contra si.
mandato de prisão contra o presidente. Ou seja, cadê o mandato de prisão contra George Bush? Cadê o mandato de prisão contra Tony Blair? Cadê o mandato de prisão contra Madeleine Albright? Cadê o mandato de prisão contra Obama e suas 7 guerras ilegais? Ou seja, this is fucking bullshit. E eu não preciso traduzir isso para o português. Vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Você incluiria o Netanyahu nessa sua lista aí, Pepe? Também pelo bombardeio de crianças palestinas, não só Netanyahu, como todos os governos israelenses das últimas décadas que bombardeiam crianças palestinas em Gaza e na West Bank, como é que chama? Cisjordânia. Sem dúvida. A gente vai voltar para a Rússia e China, mas só pegando um rápido desvio, você acha que Israel atacará o Irã ou não? Não, porque eles não têm. Eles já fizeram todos os gamings possíveis, Leonardo, e a resposta iraniana é absolutamente brutal. Não se esqueça que agora o Irã é mestre em drones assassinos. A melhor indústria de drones assassinos, kamikazes ou não, do mundo é iraniana. Então, sem a gente falar dos mísseis de curto, médio e longo alcance que o Irã já fabrica, de excelente qualidade também. Só nesse aspecto, a retaliação iraniana ia ser um negócio absolutamente insuportável para Israel, caso houvesse um ataque. E isso é algo que os russos têm uma parceria estratégica agora. E os israelenses, onde, por exemplo, Moscou e Tel Aviv, eles têm um acordo sobre a Síria. Não há ataque de um contra o outro direto. Ou seja, você jamais vai ver um avião de ataque israelense atacando forças russas na Síria, e vice-versa. O problema é que os israelenses atacam instalações, inclusive aeroportos civis sírios, Damasco e Alepo, na Síria. E a Rússia não responde. Ou seja, o acordo entre eles é só entre os dois, mas não envolve a Síria. Agora, todo mundo sabe que se Israel, por exemplo, ataca a Síria de uma maneira onde russos vão ser vítimas colaterais, vai ter uma resposta. Os israelenses sabem disso perfeitamente. Então, o que os russos estão querendo fazer? Como eles têm sempre uma ponte de diálogo com seja qual for o governo que estiver em Tel Aviv, eles estão tentando explicar que, escuta, peraí, nós estamos mudando o mundo. Nós e os chineses. Vocês estão vendo, vocês estão acompanhando o que nós estamos fazendo. O mundo que vocês viviam antes não existe mais. Vocês podem ser uma força positiva no mundo se vocês se acomodarem com esse novo oeste da Ásia, onde Síria é uma presença importante e o Irã é uma presença super importante, e vocês vão ter que conviver. Se a Arábia Saudita reata relações diplomáticas com o Irã e eles eram inimigos mortais, o arabismo contra o xiismo, vocês podem perfeitamente achar uma forma de entente cordial com o Teherã. Ou seja, mais uma vez, quem está fazendo a ponte diplomática são os russos. E isso invalida a possibilidade, claro que sempre está lá presente, de um ataque israelense contra o Irã, unilateral e sem razão nenhuma, ainda por cima. Eles iam ter que fabricar uma guerra tendo a opinião pública israelense, em grande parte, contra qualquer tipo de guerra. Ou seja, a maneira como o mundo multipolar está sendo organizado não é via decisões da ONU não respeitadas, não é via choque nó, não é via o que aconteceu no Iraque há 20 anos atrás, uma guerra ilegal, um bombardeio ilegal com destruição completa de um país. É por diplomacia. E isso leva a outro detalhe importantíssimo, Leonardo, vocês todos, de por que Xi Jinping viajou a Moscou esta semana e nesta data. Sabe o dia que ele chegou aqui? 20 de março. O que aconteceu em 20 de março, há 20 anos atrás? A invasão do Iraque. É espetacular essa lembrança. Choque nó. Foi o início do bombardeio e da invasão do Iraque. Ou seja, não foi uma coisa casual, foi premeditado. Não,
Não é isso, Leonardo. É a sofisticação da diplomacia chinesa. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Exatamente. 3 ou 4 no Ocidente percebem como eles pensam. Eles fizeram questão absoluta do dia da chegada ser exatamente no aniversário de uma guerra unilateral provocada pelo poder hegemônico, que agora está em guerra híbrida contra os dois, Rússia e China, e os chineses, o ponto dos chineses é esse. Só que 20 anos depois, a gente está selando a nossa parceria estratégica ao mais alto nível, e o mundo daqui para frente, onde nós vamos estabelecer as regras, não vai mais ser o mundo do passado. Ou seja, tudo que foi pensado essa semana foi cuidadosamente pensado pelos dois corpos diplomáticos. Na segunda-feira de manhã. Peraí, eu estou com ela aqui, eu quero mostrar para vocês a capa do Rossiya Gazeta. Fuck, sumiu. Achei. Desculpe. Feira de manhã. Olha só que coisa espetacular. Estava no lado direito o artigo do Xi Jinping, assinado por ele mesmo, está escrito na assinatura. Presidente da China, Xi Jinping, em russo. E à esquerda, aqui, Putin visitando Mariupol e conversando com os residentes de Mariupol ao vivo. Foi o que aconteceu no domingo, a viagem impromptu do Putin, que foi a resposta do Putin, na verdade, a essa kangaroo court, essa corte canguru do ICC. Ele foi para Mariupol, conquistada, na guerra, conversou com os locais, todo mundo falando que legal, a gente estava esperando que você viesse aqui, muito obrigado por vir nos visitar, etc. e tal. E qual é o recado do Putin? Que 2 ou 3 no Ocidente entenderam. Vocês da OTAN, vocês estão humilhados. Nós estamos ganhando essa guerra e nós vamos ganhar essa guerra. So fuck you. Na verdade, essa foi a mensagem do Putin. Então, essa capa de jornal é uma das capas de jornal mais icônicas das últimas décadas, na verdade. E isso na manhã em que o Xi Jinping chegou. O Xi Jinping chegou, ele estava com essa capa de jornal na suíte do hotel onde ele ficou, entre outras coisas. Pepe, você está falando sobre essa vitória na guerra. Você tem falado ou lido coisas do Michael Hudson? Porque quando a gente vê essas quebras dos bancos, Credit Suisse, os bancos americanos, está havendo um colapso, uma crise sistêmica ou são casos isolados? E o Michael foi um dos primeiros que cantou a bola, né, Leonardo? O Michael está cantando essa bola pelo menos que eu lembro, há 3 ou 4 anos. Vai ter um quebra. Ninguém sabe quando. Começou agora. O Zoltan Poznar, que assessor estratégico do bancarrota Credit Suisse, ele estava dando a entender em vários artigos dele do ano passado que ele mandava para assinantes que, olha, isso pode acontecer também. E muitos economistas do pedação Wall Street que escrevem no Zero Hedge ou que o Zero Hedge pega dos blogs dele, eles estavam cantando essa bola há bastante tempo. E isso pode rodar, e isso já é um caso prenunciando uma quebra futura em massa de bancos que detêm US Treasury Bonds, bônus do Tesouro americanos, que agora não vale mais porra nenhuma, todo mundo sabe que não vale nada. Então, se você tem uma acumulação dessa e você não consegue se desfazer, você quebra. E isso vai acontecer com vários outros também. Então, bom, não precisa recomendar, vocês prestem sempre atenção ao que o Michael estava dizendo e ao que o Michael está dizendo agora. Importantíssimo. E não tem plano B nos Estados Unidos. O plano B de taxa de juros aumentar a inflação, todo mundo sabe disso. A inflação pode disparar, pode chegar uma hiperinflação nos Estados Unidos se não tomarem cuidado. Então, os efeitos negativos e colaterais
de tudo que eles lançaram contra a Rússia e não colou, né? E isso, eu tive várias conversas muito boas com gente do topo aqui, Leonardo. Isso foi impressionante. Eu descobri que eles me leem aqui. E eu fiquei muito impressionado. Eles me leem não só nos meios diplomáticos, jornalísticos, mas business. Eu fui jantar com o chefe de relações internacionais da Norilsk Nickel, que é uma das maiores exportadoras de minérios do planeta. Também praticamente imune às sanções. É sancionada, mas em partes. E imagina, e esses caras acompanham o que a gente faz, nós os independentes, né? Porque eles sabem que tem muito pouca gente no Ocidente, e escrevendo em inglês, que entende o que a Rússia está tentando fazer, ou que estava tentando fazer, e como está tentando montar um novo mundo, e eles prezam isso. E isso leva a um dos outros acontecimentos fundamentais dessas minhas 4 semanas, que foi o lançamento do Movimento Internacional da Russofilia, que, na verdade, é um movimento internacional anti-russofobia. Eu faço parte, eu assinei a carta e eu sou um membro efetivo. Então, agora, todo mundo no Departamento de Estado americano vai ter mais razões ainda para dizer que eu sou um agente russo, um agente do Kremlin, putinista, todas aquelas merdas que eles falam o tempo todo. E Sergei Lavrov estava lá, fez o discurso inicial. Maria Zakharova organizou uma mesa redonda, e isso foi na manhã prévia, depois de todas as intervenções. O seu correspondente do 247 teve um discurso, que gostaram muito, por sinal. Eu não tenho a cópia, senão eu mandava para vocês. Seria fantástico. Noite... Oi? Não, seria fantástico reproduzir aqui. Eu tenho, acho que, um áudio, Leonardo. Eu vou mandar o áudio para você. Ele não está muito bom, mas vocês podem traduzir o áudio, talvez, tá? E à noite a gente teve essa recepção na Casa de Recepções do Ministério das Relações Exteriores, onde a gente teve a nossa audiência com Lavrov e, mais tarde, a conversa com a Maria Zakharova. Então, esse movimento, ele é embrionário ainda, ele foi lançado na semana passada, na terça-feira da semana passada, mas vai ser... Tem gente de pelo menos 40 países, e todos nós vamos estar empenhados dentro dos nossos campos de trabalho em explicar as posições russas diplomáticas, geopolíticas, geoeconômicas. No meu caso pessoal, é o que eu já venho fazendo por mim mesmo há anos, inclusive conversando com vocês. Eu tento explicar como funciona a Rússia, como funciona a China, como funciona o Irã, faz parte do meu trabalho. Mas agora vai ter muito mais gente em outros campos, inclusive no campo cultural, que é muito importante, e desenvolvendo mais soft power de explicar a posição russa para o sul global. Na África, por exemplo, mesmo sem esse alcance, a receptividade dos russos na África é enorme. Tem muitas memórias da União Soviética ainda. É muito interessante. Entre esses africanos... Na luta anticolonial, né, Pepe? É importante. Pois é, porque eles... Exatamente, Leonardo. Aquela herança anticolonial, onde a União Soviética apoiava todos os movimentos anticolonialistas africanos dos anos 50, 60, etc., apoiava o movimento dos não alinhados, que agora está começando a ressurgir, muito por impulso também de fora dos russos e dos chineses. Vamos ressuscitar o movimento não alinhado e expandi-lo cada vez mais. Mais de 100... Eu acho que agora o movimento não alinhados, acho que está com 120 ou 130 países já. Ou seja, grande parte do sul global. E o fato de que vai ter esse congresso Rússia-África em julho aqui, isso vai dar um super impulso, assim como essas reuniões periódicas que a China faz com os africanos em Pequim, a cada 2 anos, se não me engano. Então, eles estão concentrados na África, os russos e os chineses, com força total. E a América Latina, vamos ver. Ainda há um flu. Mas o fato desse movimento anti-russofobia ser global
ele vai se expandir pela América Latina também. Ou seja, é mais promoção da cultura, da arte e da história, da filosofia russa, por exemplo, e uma presença mais forte de mídia independente, contando o lado russo de tudo que acontece. Não é só a mídia estabelecida que eles têm, que é a RT e Sputnik, mas de fora também. Então, a ideia original foi completamente apoiada pelo Ministério das Relações Exteriores e um dos projetos, inclusive, nós soubemos que foi parar nas mãos do presidente Putin e ele adorou. Claro, nada disso isso ainda é secreto, evidentemente. Mas vai ter desenvolvimentos a curto, médio e longo prazo de uma maneira onde os russos vão, a partir de agora, seriamente tentar combater a narrativa em bloco que vem do Ocidente, que demoniza a Rússia em todos os aspectos, inclusive demonizando a cultura russa, que é um negócio completamente absurdo. O cancelamento da cultura russa que cancelamento da cultura russa que vem junto do cancelamento geoeconômico que não funcionou e geopolítico que também não funcionou. Pepe, falando dessa união estratégica, Putin, Xi, Rússia, China, né? Ela provoca divisões nos Estados Unidos. Então, o ex-secretário de Estado, Mike Pompeo, Sim. Ele diz que o Blinken cometeu graves erros e ele é o responsável, acabou sendo responsável pelo que ele chama de um casamento, né? Os Estados Unidos acabaram provocando um casamento com a postura hostil em relação aos dois países? Eles aceleraram um casamento eles aceleraram um namoro, digamos assim, que já existia, né, Leonardo? O namoro vem desde por baixo, desde 2012, 2013. 2013 é muito importante, porque há 10 anos atrás os chineses lançaram as novas rotas da seda. Primeiro em Astana, no Cazaquistão, e depois em Jakarta, na Indonésia. A ideia básica das novas rotas da seda, que na verdade é fazer um corredor de comércio unindo a Eurásia inteira em direção à Europa, a primeira ideia, quem propôs foi Putin, como presidente da Rússia, em 2007. Naquele famoso discurso dele em Munique, da Conferência de Munique de 2007, ele já falava, vamos fazer uma área de livre comércio de Lisboa a Vladivostok. Os chineses pensaram, evidentemente os chineses pensaram isso, eles levam anos para absorver. Eles retrabalharam a ideia no Ministério do Comércio chinês, fizeram um paper, caiu na mão do Xi, quando o Xi leu e falou, opa, essa aqui é a minha política externa. Daqui para frente, é isso. Na verdade, a política externa deles é business. A civilização chinesa e o ethos chinês é baseado em... E a definição do... Eles falam em people-to-people exchanges, trocas de pessoa a pessoa. Isso é comércio, é trading, é a história das antigas rotas da seda. É como toda a Eurásia vivia até o início do predomínio ocidental, que não foi em 1500, começou mais ou menos em 1750. E isso os melhores historiadores, como o André Gunder Frank, por exemplo, provam que o predomínio ocidental que a gente está vivendo hoje é uma história de 250 anos, no máximo, não é muita coisa. Antes disso, o centro de comércio e desenvolvimento no mundo inteiro era a Eurásia e as diversas partes da Eurásia. E isso inclui tudo, a migração dos turcos do Altai até a Anatólia, os citas, os sacas, a colonização do Mar Negro, tudo. E, claro, todo o Oriente Médio, o ex-Oriente Médio, o oeste da Ásia, todas as civilizações comerciais passando as rotas da seda, por exemplo, Palmira na Síria, Petra na Jordânia, tudo isso estava interligado. Então, quando você vê os mapas de... Eu, inclusive, citei na minha coluna um dos livros principais que trata disso em profundidade. É de uma socióloga americana, que casou com um egípcio, a Janet Abu-Lughod. Ela tem um livro que é absolutamente seminal para todos os historiadores de Eurásia e de rotas da seda, de comércio internacional, até hoje. Ela traça como era o comércio internacional de 1250 a 1350. Quando você olha os mapas,
estava tudo interligado em diferentes variações de rotas da seda, desde Roma até o leste da Ásia. Todo mundo envolvido, e todo mundo trocando o tempo todo, as diversas rotas da seda. O que os chineses, que têm uma memória histórica extraordinária, estão pensando hoje, vamos fazer a mesma coisa agora, com rota da seda marítima, com high-speed rail, com digitalização, utilizando tecnologia de informação, tudo isso, com, como é que chama? Compras online, tudo. Mas é o mesmo princípio, é o mesmo sistema. E agora os russos estão começando a entrar nisso também, por uma razão também muito importante, que é uma decisão que vem de cima. Uma das coisas fundamentais que o Xi falou na terça-feira, no dia do business, ele falou, vamos interligar os projetos do Belt and Road Initiative, das novas rotas da seda, com a União Econômica Euroasiática, que é justamente o grande conceptualizador econômico da União Econômica Euroasiática, é o Sergei Glaziev, que eu entrevistei aqui há 2 semanas. Isso, eu ia te perguntar em que pé que está a cooperação financeira já, Pepe. Se isso avançou já. Pois ainda não, Leonardo. É uma ótima pergunta, porque esses últimos dias, um dos temas que eu mais converso justamente é isso. É muito complicado por uma razão muito simples, que é, em si, extremamente complexa. Os bancos chineses têm um horror pânico de serem, atingidos por sanções adicionais, né, americanas. Aliás, Pepe, um parênteses, você sabe que é só uma notícia, não sei se você já tem ciência, todos os jornalistas da Sputnik Brasil foram demitidos porque as remessas eram feitas por bancos europeus que não fazem mais. Então a Sputnik Sim. Brasil existe em português, mas conteúdo produzido só por tradução em Moscou, não tem mais produção local. Olha, ontem, por exemplo, ontem eu gravei um especial na Sputnik Radio aqui. Eu gravei um programa de rádio na Sputnik Radio aqui, e amanhã eu vou encontrar com um dos diretores da Sputnik Internacional. Eu vou perguntar isso para ele diretamente. Sabe como a Sputnik Turquia fez, Leonardo? Eles usam bancos turcos que têm contatos com bancos russos para pagar o staff turco em Ankara e nas outras cidades. Evidentemente, para o Brasil ia ser muito complicado, porque eles iam usar bancos da onde para pagar o staff no Brasil. Está tudo ligado ao SWIFT na América Latina inteira. Não tem para onde escapar. É um problema extremamente sério. Eles têm um problema sério. Eles estão, por exemplo, hoje eu estava conversando com um produtor da RT. A RT está investindo massivamente na África. Ou seja, na África, inclusive na África, eles não vão ter problemas de pagamentos, porque eles vão escapar do SWIFT para pagar justamente correspondentes na África, staff. Eles vão abrir eles estão pensando em abrir um enorme bureau em Nairobi, no Quênia. Então é isso. A América Latina é muito mais complicada, primeiro porque, como você sabe, nós somos o backyard, né? O jardim daquela coisa corrupta. A sombra é muito forte, né, Pepe? A sombra é muito forte que vem de cima, né? Pois é, a sombra é muito forte, né, Leonardo? Exatamente. Então, eles vão ter que... Mas, olha, tenha certeza de que isso está sendo elaborado de algum lado. Porque, por exemplo, quando o sistema de pagamento MIR russo não funcionou mais na Turquia. Eu lembro o verão do ano passado, quando eu estava em Istambul, estava cheio de turistas russos usando o cartão MIR deles nos caixas automáticos. Aí, claro, veio a ordem americana, vamos bater sanções adicionais em todos vocês. Claro, aí todos os bancos se retiraram. Os turcos e os russos estão pensando em como organizar um sistema de pagamento lateral, adicional, entre eles, que deve ser o MIR, e do lado dos russos, talvez uma adesão ao MIR, passando ao largo do SWIFT,
para poder permitir que os cartões MIR sejam usados na Turquia de novo. Ou seja, tem 1000 maneiras de isso ser, como é que chama? Você passar ao largo. Para dar um exemplo para vocês, Islamic Banking, né? Sistema bancário islâmico. Isso é um negócio que pode ser desenvolvido em todo o mundo islâmico, passando em volta das sanções, porque, basicamente, reduzindo ao máximo, isso pode funcionar da seguinte maneira. Você está, por exemplo, em Istambul, você pega o telefone e você liga para o seu amigo em Nairobi. E você fala, olha, passou um cara aqui e acabou de me depositar $10.000. Então, para ele. É assim que funciona. E isso pode ir a quantias enormes, o que é, na verdade, uma variação da cash economy, da economia de grana mesmo, direto, né? E isso é uma maneira de passar completamente ao largo de seja qual SWIFT, entende? Evidentemente, se você tem uma enorme empresa como a Rosneft, por exemplo, você não tem como passar ao largo disso, né? Mas eles têm sistemas paralelos. Por exemplo, esse jantar que eu estava com o cara da Norilsk Nickel, ele falou, olha, a gente foi sancionado pesado e nós sentimos. Mas, por exemplo, eles compravam máquinas de produção. Ele me disse que as principais máquinas de produção deles vêm da Suécia. E não vinham da Alemanha, vinham dos suecos, que são os líderes de máquinas de produção para indústria mineralógica? Para mineração. Aí eles acharam um jeito, evidentemente, de conseguir peças de reposição usando canais terceiros. Exemplo, o Cazaquistão. Ou seja, tem N maneiras laterais. O problema é quando você vê enormes quantias envolvidas e contratos multimilionários, né? Mas isso está sendo estudado, todo mundo está estudando isso, entre eles e internamente também. Aqui, as principais decisões são dentro da União Econômica Euroasiática. Eles estão discutindo com os chineses também. Agora que veio essa diretriz, vamos começar a pensar que sistema de pagamento a gente pode fazer para comerciar com os russos, porque vai ter um negócio a partir de agora super importante. E isso eu confirmei hoje nesse almoço que eu tive com os caras da Rosneft. Vai chover investimento chinês na economia russa, que é o que não acontecia até agora, por causa do medo dos bancos de sanções adicionais. Ou seja, eles estão todos pensando em métodos alternativos para escapar do dólar. Muito importante. E a Rússia, evidentemente, pode ter aí um processo de grande industrialização a partir dos investimentos chineses. Não, você sabe o que eles me falam? Diga. Leonardo, super importante. E para vocês todos, e para o Brasil, que é um país agrícola importantíssimo. Isso todo mundo comentou. Todo mundo com quem eu conversei, de business especialmente. As sanções foram um presente para a Rússia. Eles avançaram a política de substituição de importações ultra barra pesada e na agricultura, não só eles substituíram todas as importações que vinham especialmente da Europa, como eles agora estão exportando produtos agrícolas. Que genial! Olha que genial! O seu início conseguir superar. Realmente, só ouvindo desses imbecis com QI negativo. Aliás, Pepe, interessante você falar isso das sanções como um presente, né? Alguém comentou hoje num programa nosso de manhã que a Rússia é o único país do mundo que tem em seu território todos os elementos da tabela periódica. Ou seja, a Rússia tem todos os recursos naturais do mundo para produzir o que ela quiser. Tudo. Né? Yes. E aí, nesse sentido, quer dizer, com uma política de substituição de importações, ela acelera o seu desenvolvimento. É a diferença. Né? Agora, diga, Pepe. Pepe travou, gente. Vamos ver se ele consegue se reconectar.
Enquanto isso, tem essa matéria aqui da agência TASS, né? Não sei por quê. Não, voltou só a falar dessa matéria aqui, Pepe, rapidinho. Ó. O Vladimir Putin dizendo, ó, o que importa são os resultados da visita do Xi e não a reação ocidental. Diga. Evidentemente. Bom, então, por exemplo, eu aprendi tanto aqui que, como bastante tempo para absorver o furacão de informações dessas últimas 4 semanas. Por exemplo, tem várias gradações de o que as sanções produziram de positivo para a Rússia, no sentido de substituição de importações, de ter um novo drive na agricultura. A indústria aeronáutica, por exemplo, eles vão fabricar os seus próprios aviões daqui para frente, não dependem mais de Boeing e de Airbus. Por exemplo, me confirmaram um negócio impressionante, e isso é uma informação privilegiada. Há anos atrás, havia a possibilidade de um consórcio aeroespacial de França, Inglaterra, Rússia e uma pequena participação espanhola. Isso ia ser um consórcio equivalente, um Airbus Plus, digamos, né? Adivinha quem bombardeou essa negociação? Angela Merkel. Pepe travou novamente. Vou ler o comentário do Thiago. Ele fala assim: a perspectiva considerando a África. Diga, Pepe. Acho que agora aqui travou bem. Deixa eu só botar uma matéria para. Oi, Pepe. Sim, Peraí. Pepe já se reconecta. Ele está se reconectando. Rapidinho, Pepe. Segura aí que eu já estou te chamando. Enquanto isso, leio esse comentário aqui do Thiago. Está dizendo: a perspectiva considerando a África é muito interessante, né? E ele pergunta qual o potencial do continente. Alguém também tinha comentado sobre essa notícia que eu vou botar aqui na tela, que é muito interessante, de como a China está financiando a nova capital do Egito, um projeto multibilionário, né? Enquanto isso, acho que o Pepe já está em melhores condições aqui. Eu estou aqui. Eu sei. É que tinha travado, aí eu tirei e estou colocando de novo. Claro. Pois acho que a ligação não está muito... Leonardo, eu tenho mais 15 minutos, você não se... Não, tranquilo. Tá ótimo. E também a gente está com a conexão travando. Mas interessante, tinha alguém falando, você falou dessa russofilia e do papel da África, né? Aí eu coloquei na tela uma matéria que eu não sabia de como a China está construindo a nova capital administrativa do Egito, né? Sim, nossa, isso é importante, exatamente. E eles podem fazer quantas eles quiserem, né, Leonardo? Eles têm experiência prática. Eles estavam construindo super cidades na costa leste chinesa praticamente todo ano. Exatamente. E outra coisa, Pepe, você falou, olha, eu quero esperar os resultados, né, da viagem do Brasil. Só uma notícia de ontem também. Sim. O Brasil provavelmente vai formalmente participar do projeto do Cinturão e Rota da Seda, né? Então, eles anunciaram uma adesão formal? Anunciarão, né? Está se especulando que isso vai ser assinado do ponto de vista formal. Se isso for anunciado formalmente, é um enorme passo positivo para a construção de infraestrutura no Brasil, financiada pelos chineses e com companhias chinesas envolvidas, sem dúvida. Nossa, é enorme isso. Exatamente. Mas a gente vê claramente, né, Pepe, o Brasil se equilibrando, né? Quer dizer, entre a pressão de um lado dos Estados Unidos e o interesse econômico apontando para o outro. É isso que a gente tem falado em praticamente todas as transmissões nossas aqui. Né? Mas sem dúvida nenhuma. No caso brasileiro, esse é o tema que vocês têm que insistir, sem dúvida nenhuma. A Regina, Pepe, eu sei que o tempo é curto, ela tinha feito uma pergunta. E o Japão? E o primeiro-ministro japonês que desembarcou na Ucrânia enquanto o Xi estava na Rússia? Sem comentários. Era só para ver a sua reação, Pepe. Não, tudo bem. Tadinho do Japão. Coitados dos japoneses, que pena. Bom, a única coisa que eu lembro do Japão legal são as minhas camisas do Issei Miyake, sabe? Fora isso, não tem nada que interessa. Pepe, teremos guerra, não? Teremos guerra mesmo, assim, quer dizer, guerra mundial, como as pessoas temem? Não.
Não, eles estão em desespero absoluto. Agora, veja bem o nível de desespero aonde está chegando. Esses psicóticos do governo britânico, Tories, com o MI6 por trás, evidentemente, que eles têm a russofobia deles, o russofobometer explode quando se trata de britânicos. Eles anunciaram oficialmente que eles vão enviar munições com urânio empobrecido para a Ucrânia. Os russos falaram, olha, pensa bem no que vocês estão fazendo. Vocês estão introduzindo armas nucleares proscritas num campo de batalha e isso vai ser usado contra cidadãos russos. Vocês podem imaginar o nosso tipo de resposta, né? Agora, não existe diálogo com psicóticos, como vocês bem sabem. E isso que passa como elite dirigente política no Ocidente, isso envolve todo mundo. Trudeau, os psicóticos atrás do boneco de pano em Washington, von der Leyen, toda a Comissão Europeia, toda a União, Charles Michel, Parlamento de Estrasburgo, todos esses canalhas todos, não tem diálogo com esse povo. É absolutamente impossível. Os russos, a paciência russa chegou a um limite extremo. E os caras da OTAN continuam sempre subindo. Não vamos mandar tanques. Agora vamos mandar tanques. Vamos mandar os tanques mais modernos. Vamos, os tanques mais modernos. Não vamos mandar caças supersônicos. Supersônicos não. Caças jet fighters. Não, vamos mandar jet fighters. Não vamos mandar munições extras. Vamos. É sempre assim, vai subindo. E essa é uma linha vermelha pesada, porque isso foi o que eu acompanhei na época em Fallujah. Eles usaram urânio empobrecido e white phosphorus, fósforo branco, em Fallujah e em outras áreas do Iraque em 2003, 2004, 2005. Quando você vê o resultado nas populações civis, o que isso provocou do nascimento de crianças, etc., é um negócio absolutamente inenarrável. Você não vai achar isso na mídia ocidental, porque foi completamente... Isso é um assunto tabu. Os americanos são os únicos que usaram armas com urânio empobrecido nos últimos anos. Isso é completamente proscrito na Ucrânia. E está começando a chegar nas linhas vermelhas. E, olha, a resposta, se isso acontecer mesmo, aí a gente vai estar tipo no 2 segundos para meia-noite, né? No relógio atômico do boletim dos cientistas atômicos, né? É muito perigoso, é muito perigoso. Porque, mais uma vez, a reação deles do encontro Putin-Xi, gritaram, espernearam, sabe, queriam destruir qualquer possibilidade de diálogo. Eles não têm resposta. Você vê os dois únicos líderes de alcance global juntos e fala, bom, vamos fazer um roadmap para o mundo do futuro? Para esses caras é um negócio completamente inadmissível. Qual é a resposta deles? Mais guerra. Coragem, exatamente. Não tem a coragem de colocar as tropas deles, sabe? Porque eles sabem, se colocar as tropas deles lá, elas vão ser exterminadas de cara pelos russos. Eles sabem isso perfeitamente. Tem mais... Eu apurei os números reais de tropas polonesas no território ucraniano, tem mais de 20 mil. Ou seja, isso caracteriza a Polônia como membro da OTAN como implicada até os dentes na guerra. Os russos, no momento, a resposta russa, no momento, é ok, tudo... tá bom. Então, vamos soltar um míssil ali, vamos fazer uma artilharia, como é que chama, pesada, durante 3 dias, eliminar todo um batalhão inteiro. Mas se isso começar a chegar ao ponto onde haveria tropas da OTAN, como vários psicóticos políticos americanos, tipo Lindsey Graham, esses caras, já estão pedindo... Nossa, aí a gente vai ver como é que é? A cobra mordeu o rabo, não é? A cobra vai fumar. A cobra vai fumar, exato.
Exatamente. Ou então a gente pode ver a porca torcer o rabo, também tem muita coisa aqui. A porca vai torcer o rabo. Eu adoro essas expressões, porque eu esqueci tudo. Cada vez que eu escuto um negócio desse, eu fico rindo uma semana. As coisas do Brasil, farinha pouca, meu pirão primeiro, coisas desse tipo. Que maravilha! Muito bom. Ô, Pepe, enquanto nós falávamos aqui, a Patrícia Zimbres tinha concluído a tradução, já está publicado no puta! Agradeça a Patrícia por mim. E já está circulando, viu? Já recebi. Já está circulando? Ótimo. Já está circulando. Muito obrigado. Em grupos de WhatsApp. O Carlos Eduardo Lessa coloca uma preocupação. Por que o Brasil também tem tanta cautela, né? Os Estados Unidos não podem confiscar os dólares do Brasil? As reservas Podem. Da Venezuela foram confiscadas. Importante. Pepe, antes de você fechar, só te dar um contexto rápido, né? Sim, diga. Essa nossa entrevista repercutiu muito, né? Então, por exemplo, ela teve repercussão importante na China, porque o Lula disse que foi muito positivo o encontro Xi e Putin, né? E ela teve uma repercussão negativa nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Lula, na entrevista, falou que a prisão dele foi orquestrada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O que a verdade a 1000%. Mas foi uma entrevista que provocou, que foi na verdade, muito observada aí pelos centros de decisão mundiais, né? Então acho que era importante. Claro, mas o Lula jamais iria mentir sobre um fato que o atingiu pessoalmente, um fato gravíssimo, não só o Departamento de Justiça americano, mas o State Department, FBI, CIA, todo o Deep State americano estava envolvido nessa operação desde 2010. E os visados eram ele e a presidente Dilma. E as empresas brasileiras, como é que chama? Soberanas. Ou seja, a vitória tática dos americanos durou algum tempo. Eles querem recuperar a... Veja bem, quem estava por trás de tudo isso, legitimando todo o processo, Leonardo, são esses mesmos canalhas do Partido Democrata. Exatamente os mesmos. Ou seja, agora eles querem relegitimar, entre aspas, a vitória tática que eles tiveram, colocando o Lula na cadeia, soberanas brasileiras, com um Brasil submisso neocolônia, seguindo os ditados do império que está se desmilinguindo. O plano A deles para o Brasil é esse, não tem plano B. O Tom Barros está colocando a assinatura by Obama, né? By Obama. Sim, claro. Leonardo, eu vou ter que ir, desculpe. Tranquilo, Pepe, tranquilo. Desculpe. Agradecemos muito aí, foi ótima a sua colaboração. Você fica até que dia, só para a gente encerrar aqui? Quando você volta à sua base? Minha vida está mudando de novo. Depois dessas 20 décadas em 4 semanas, e é incrível, né? Há 10 anos atrás, a minha base era Hong Kong, Londres. Aí eu mudei para Paris, Bangkok. Aí o ano passado virou Paris, Istambul, com um pedacinho em Bangkok. Esse ano eu vou mudar tudo de novo. A minha base vai ser Paris, Moscou. É isso aí. E eu estou diretamente implicado no que está acontecendo aqui. Eu estou montando uma rede de contatos inigualável. Tem muita gente que, inclusive, quer conversar comigo. Eu fiquei espantadíssimo com isso. E é a capital do mundo multipolar. Foi a minha primeira impressão no domingo que eu cheguei aqui, que eu fiz a minha peregrinação de 7 horas sob a neve, e eu constatei as 2 primeiras coisas. 1, essa não é uma cidade em crise. 2, não estou vendo sanções em lugar nenhum. 3, que cidade limpa, bem organizada, bonita e iluminada. Não tem problemas de energia. E 4, é a capital do mundo multipolar, que é a confirmação que eu tive nas 4 semanas seguintes, com todos os encontros que eu tive no Valdai Club, com diplomatas, com businessmen, com jornalistas, com profissionais liberais, indo nos melhores restaurantes da cidade, vendo a não crise, indo nos supermercados e vendo que tem mais variedade em vários supermercados aqui do que vários supermercados europeus. Então, tudo isso a avalanche de informação foi um negócio tão brutal que, do ponto de vista profissional, a coisa certa a fazer para mim agora que fechei um ciclo a base vai ser Neitostan, Moscou. É inevitável.
Nem Tostando, Paris, né? Onde ele está lá. Obrigado, Pepe. Valeu. Vamos seguir aqui, então. Obrigado Valeu. a vocês todos e, mais uma vez, não passarão. Não passarão, é isso aí. Pepe, obrigado. Vou seguir aqui um pouquinho com o pessoal. Valeu. Abraços. Tchau, tchau. Bom, o Pepe não pôde ficar as 2 horas tradicionais. Eu vou aproveitar aqui e vou ler todos os comentários que chegaram. Enquanto isso, a gente vai. E aí, se vocês quiserem também mandar alguma coisa, obviamente eu não vou ficar aqui até as 3 horas, mas vamos repassar aqui, não deu para ele responder. Carlos Eduardo Lessa está dizendo: Natush, mandei um recado para vocês não viram, tal. Ele falou também da preocupação de confisco de reservas. Sibeli mandou uma palavra em russo que eu não sei ler, desculpa, Sibeli. Regina está dizendo: Pepe e Lula nas Arábias, está dizendo aqui. Corinthians Paulista mandou um grande abraço para o Pepe, está dizendo: quando o Pepe Escobar voltará à Casa de Portugal, onde Nivaldo Pereira, que foi bloqueado, estará presente. Então, por favor, vamos desbloquear o Nivaldo Pereira, né? É só mandar um e-mail para a gente no contato @Brasil247. Regina está mandando um agradecimento, Sérgio Carvalho também. Posição do Japão, o Pepe já falou. O Anselmo Coyote fala assim: o Tribunal da Piada Internacional vai mandar prender os espiões russos de qualquer nacionalidade. E o Diogo Silveira dos Santos está dizendo: Pepe, o Lavrov e a Zakharova são potenciais candidatos à sucessão do Putin, né? Tema aí para uma próxima conversa nossa. Felipe Tavares também fala assim: Rússia e China cada vez mais fortes e Estados Unidos e OTAN cada vez mais em declínio. Ted Boy dizendo: o único efeito do mandado de prisão é a confirmação de que o Tribunal Penal Internacional não se pauta pelo direito internacional, mas é uma instituição garantidora de prerrogativas de certos agentes geopolíticos. Helder mandando um agradecimento. O Pedro tinha falado sobre o Irã, a gente já falou. Saulo perguntou sobre o estágio atual da batalha de Bakhmut. Não deu para falar sobre isso. Terezinha também criticando sobre o chanceler, né? O chanceler brasileiro, que tem dado declarações mais alinhadas aos Estados Unidos, perguntando como abrir os olhos e a consciência de Lula. Eu acho que o Lula tem plena consciência do que está acontecendo no mundo, viu, Terezinha? Mas o Brasil tem que se equilibrar. O Brasil se equilibra entre os seus interesses econômicos, a sua visão de mundo e a pressão que recebe também do imperialismo, né? Cristina, quando os Estados Unidos vão se esfacelar com a guerra civil? Tem muita gente que faz essa previsão, né? Carlos Saul, o que esperar do Lula à China, né? Então, o Lula viaja o embarque é no sábado de manhã, viu? Sábado de manhã, eles embarcam para a China. Vai Lula, vai Mercadante, vai Dilma. A Dilma toma posse no Banco dos BRICS no dia 30, lá em Xangai. Então, uma viagem bastante importante. Tem mais comentários aqui também. Onde que eu estava? Pedro mandando um abraço aqui para o Pepe. Carlos Saul, já li do Carlos Saul. Eduardo, Rússia invadir toda a Ucrânia para ter controle deveria invadir para ter controle das fronteiras, está dizendo uma opinião aqui polêmica, né? JV dizendo: Finlândia não altera o curso da guerra. Pois é, essa não deu para responder. Fernando era o primeiro comentário. Em entrevista, Lula citou Zoltán Pozsar. Em menos de 24 horas, todas as forças Maidan estavam acionadas, né? Gente, eu li todos os comentários. Aqui o Marcos Ranchini dizendo que o Pepe é o papa da geopolítica. Também vou registrar esse aqui, ó. J.R. Mallet teria de fazer uma entrevista com Elia Jabbour antes da viagem à China. É isso, gente. Obrigado a todos. Vamos seguir na TV 247 e eu encerro por aqui, então. Até mais. Até logo mais vou estar aí batendo papo com o Estopa às 6 horas e vou gravar uma entrevista hoje ainda também com o Guido Mantega. Provavelmente vamos ter algum trecho no Boa Noite 247. Valeu, abraços.